O céu está prestes a se tornar um novo campo de batalha, tão importante quanto a terra e o mar. Para conquistar o ar, é necessário privar o inimigo de todos os possíveis meios de voo, atingindo do ar suas bases operacionais e centros produtivos. Nós devemos nos acostumar com essa ideia e estar preparados. General Giulio Douhet, Itália, 1909. Olá! Se você tem interesse na história das guerras, com certeza vai curtir muito o conteúdo que vou lhe mostrar hoje. Não é sobre as guerras em si, mas sim sobre detalhes que às vezes nos passam despercebidos, como a adequação e montagem das metralhadoras em aviões, o que fez as batalhas aéreas darem um salto enorme. Afinal, como é que os projéteis não acertavam as pás das hélices daqueles aviões? Sorte ou engenharia além do seu tempo? Mas você sabia, antes mesmo de contar com os aviões, batalhas anteriores usaram até balões? Pois é, essas e outras curiosidades a respeito da aviação nas guerras mundiais é o que apresentarei para você. Venha comigo por trás do conflito para sabermos como as metralhadoras dos antigos aviões de guerra não acertavam as hélices. De fato, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, alguns tipos de aeronaves, se é que podemos dizer assim, foram utilizadas para realizar ataques aéreos. E esses tipos de ataques surgiram no final de 1911, durante a Guerra Ítalo-Turca, travada por interesses coloniais no norte da África. Mas muito antes disso, lá por volta de 1870 ou 1871, balões teriam sido utilizados na Guerra Franco-Prussiana para fins de observação, reconhecimento e propaganda. Durante a Revolução Mexicana, iniciada em 1910, há relatos de que os poucos pilotos existentes teriam travado algumas batalhas aéreas usando seus revólveres. Sim, por mais estranho que pareça, o piloto tinha que, além de pilotar com maestria seu aeroplano, ainda ser bom de mira para acertar o outro piloto, que também tinha outro revólver apontado para o primeiro. O que se sabe é que esse tipo de arma era praticamente inútil dentro do cockpit dos monoplanos. Bom, voltando à Guerra Ítalo-Turca, é observado que foi a primeira vez que usaram os aviões como verdadeiras armas. Na verdade, eles ainda não eram armados com metralhadoras ou lançadores de mísseis, mas tinham aparelhos adaptados para lançarem bombas sobre os inimigos em terra. Estava inaugurada a Era dos Bombardeiros. O primeiro uso de uma bomba lançada do ar ocorreu em 1º de novembro de 1911. O segundo-tenente italiano Giulio Gavotti lançou 4 granadas de mão especialmente fabricadas pelo arsenal naval italiano a partir de um avião. No entanto, seu avião não era projetado para tarefas de bombardeio e seus ataques improvisados tiveram pouco impacto. Mas isso não significou o fim das armas de guerra voadoras. Pelo contrário, a ideia ganhou novos planos e ideias inovadoras foram postas rapidamente em prática, resultando nas primeiras aeronaves armadas do mundo. Só que nesse meio tempo, na Europa, ideias como utilizar um segundo soldado nas aeronaves passaram a ganhar o ar. Enquanto o piloto se preocupava com as manobras, o soldado, fazendo uso de pistolas e rifles, se ocupava em acertar o inimigo. E muitos aviões foram derrubados dessa forma. Parece impossível, mas acredite. Mas a coisa ganharia ainda mais altitude devido aos riscos existentes no processo, já que o soldado poderia errar o tiro e acertar a asa do próprio avião em que estava,
numa manobra mais brusca, por exemplo. Basta lembrar que durante um conflito aéreo, por mais que os aviões não fossem tão rápidos, tudo se torna um caos. E estando em um avião, as referências para situar o piloto e o soldado são praticamente inexistentes. Além do mais, por falta de táticas definidas, diversas vezes o combate se limitava ao emprego de manobras ousadas para forçar o inimigo a pousar. E havia ainda o problema do peso extra do avião, com mais um soldado. Isso deixava a aeronave mais lenta e lerda nas manobras. Já no início da Primeira Guerra, em julho de 1914, o uso dos aviões foi primordial para as nações envolvidas, pelo menos parte delas, uma vez que nem todos tinham condições financeiras ou tecnológicas para ter seu próprio caça. Apesar de haver uma disparidade quando se fala quem foi o primeiro a produzir um avião armado, se França ou Alemanha, alguns historiadores afirmam que em outubro de 1914, uma aeronave francesa derrubou um avião de reconhecimento dos alemães, após metralhá-lo, sendo o primeiro país a ter um caça propriamente dito. Até então, lembre-se, alguns aviões já levavam bombas para serem lançadas ao solo. Durante a Batalha da Galícia, houve um episódio extasiante entre um piloto russo e outro austríaco. Os dois usavam armas de fogo e faziam manobras complexas no ar quando um dos aviões acertou o outro e ambos foram inevitavelmente para o chão. Eventos como estes só reforçaram a projeção de que as batalhas aéreas iriam se tornar cada vez mais comuns futuramente. A instalação das metralhadoras diretamente no chassi era uma necessidade e um grande desafio para os engenheiros da época. As dúvidas mais frequentes eram: em qual parte do avião instalar as metralhadoras? Onde instalá-las? Como serão operadas? E mais importante, como fazer para que os projéteis não atinjam as pás das hélices? Foram tentadas diversas configurações e, a não ser aquela em que vai um segundo soldado no avião, todas se mostraram bastante imprecisas. Tentaram, inclusive, montar a metralhadora na parte traseira do avião, mas dessa forma, literalmente, dar tiro para trás deveria também se tornar uma expressão para algo que não está certo. Tentaram a montagem na torre do avião, ou seja, na parte de cima da asa e centralizada, para ser acessada mais facilmente. Até chegaram a um tipo de configuração que mais se adequaria às necessidades dos pilotos: posicionar a arma exatamente à sua frente, entre ele e a hélice. A montagem de uma metralhadora disparando na retaguarda de um avião trator de 2 lugares proporcionava capacidade defensiva. Havia uma necessidade óbvia de algum meio para disparar uma metralhadora a partir de uma aeronave do tipo tração, especialmente de uma das aeronaves pequenas e leves do reconhecimento, adaptadas de pilotos do pré-guerra, que deveriam realizar a maioria das funções de combate aéreo para o resto da guerra. Pareceria mais natural posicionar a arma entre o piloto e a hélice, disparando na linha direta de voo, para que a mira pudesse ser feita apontando a aeronave. Isso trazia mais controle ao piloto sobre todos os equipamentos, melhor visão do painel do avião, do inimigo à sua frente, da própria arma, enfim, tudo era propício para o melhor desempenho do piloto, sem sobrecarregar o avião. Também era importante que a culatra da arma estivesse facilmente acessível para que o piloto pudesse evitar os congestionamentos e paradas a que as primeiras metralhadoras estavam sujeitas. No entanto, isso apresentava um problema óbvio: uma porcentagem de balas disparadas livremente através de uma hélice girando atingiria as pás.
com resultados previsivelmente catastróficos. Então, como resolver esse problema? O engenheiro responsável por toda a base desse tipo de adequação foi August Euler, que foi um pioneiro aviador alemão, construtor de aeronaves e detentor da primeira licença de piloto alemã, emitida em 1909. August Euler desempenhou um papel importante no desenvolvimento de tecnologias aeronáuticas. Ele obteve uma patente alemã para uma instalação de metralhadora em 1910, o que permitiu que as aeronaves fossem equipadas com armamento. O método usado por ele, desde que surgiu a ideia, era o de sincronização, em que os projéteis deveriam ser disparados no exato instante em que o espaço entre uma pá e outra estivesse exatamente no caminho da bala disparada. Vários modelos foram testados, alguns com algum sucesso, outros, digamos que nem tanto. Aviões leves de assento único de configuração por tração, ou seja, que possuem o motor montado com a hélice na sua parte frontal, de modo que ela seja puxada ou tracionada pelo ar, tinham um desempenho muito melhor. No entanto, para que os tiros não atingissem a própria hélice, alguns artifícios, como disparados em ângulo, não tivessem muito sucesso. A tecnologia para sincronizar o disparo da metralhadora com o giro da hélice já era conhecida. Uma patente alemã do engenheiro suíço Franz Schneider sobre o assunto já existia antes da guerra. O engenheiro francês Raymond Saunier aperfeiçoou o interruptor de sincronização. Mas a verdadeira descoberta foi feita por Roland Garros, um famoso piloto esportivo antes da guerra e amigo de Saunier, que percebeu que uma metralhadora equipada com tal dispositivo e montada rigidamente no topo da fuselagem poderia ser apontada com precisão, simplesmente apontando o avião para a direção desejada. Com o seu Morane-Saunier, usando o dispositivo desenvolvido por Saunier, Garros abateu 3 aviões alemães em dias seguidos, mas logo depois foi obrigado a um pouso forçado e foi feito prisioneiro, apesar de ter tentado incendiar seu avião e não obtendo sucesso. Assim, alemães tiveram acesso ao interruptor de Saunier. A partir das ideias de Euler e com a captura do interruptor de Saunier, os alemães reagiram. Anthony Fokker trabalhou num dispositivo similar, inspirado pelo dispositivo de Saunier e nos trabalhos alemães anteriores, e desenvolveu um modelo ainda mais eficiente, que ele montou em um monoplano de projeto próprio. Na verdade, uma cópia evolutiva de um Morane francês. O resultado foi o Fokker Eindecker, um monoplano que entrou em serviço em julho de 1915 e reinou absoluto até outubro, um período conhecido pelos aliados como Flagelo Fokker. Acontece que depois de tentar sem sucesso alguns protótipos, finalmente Fokker havia encontrado uma saída. Ele inventou um mecanismo que sincronizava perfeitamente os disparos da metralhadora com o giro da hélice do avião, batizado de engrenagem de sincronização ou mecanismo sincronizador. Trata-se de um dispositivo que, acoplado a aviões monomotores em configuração por tração, permite uma sincronização entre as revoluções da hélice e os tiros disparados, de forma que os tiros não atinjam as lâminas das hélices, passando através do arco que se forma quando a hélice está em movimento. A ideia pressupõe uma arma fixada no corpo do avião, que é direcionada apontando o avião para o alvo, em vez de apontar a arma de forma independente. A solução para o problema foi encontrada de maneira relativamente simples. Era necessário que a arma disparasse no modo semiautomático.
A cada revolução da hélice, um impulso era enviado para a arma que efetivamente puxava o gatilho para disparar em um único tiro. A maioria desses impulsos chegava à arma quando ela estava num ciclo de tiro, ou seja, quando ela estava ejetando uma cápsula deflagrada ou carregando um novo cartucho e era desperdiçado. Mas, eventualmente, o ciclo de tiro se completava e a arma estava pronta para atirar, precisando esperar pelo próximo impulso do mecanismo e, assim, quando o recebia, disparava. Esse processo, inevitavelmente, diminuía a cadência de tiro em comparação com uma arma de tiro liberado, que dispara assim que estiver pronta. Então, desde que o dispositivo funcionasse corretamente, a arma podia disparar rápido o suficiente através das lâminas da hélice em movimento, sem atingi-las. Ficou definido que, para qualquer mecanismo que atingisse esse objetivo, sua ação poderia ser descrita como interrompendo os disparos da arma e também como sincronizando ou cadenciando seus tiros para coincidir com as revoluções da hélice. Além do Eindecker, outras aeronaves armadas que garantiram os espaços aéreos foram o britânico Avro 504, talvez o mais popular entre os aviões da Primeira Guerra Mundial, o alemão Fokker D-7 e o francês Spad S-13. Eles e seus pilotos entraram para a história como os primeiros combatentes aéreos e são considerados historicamente como os primeiros caças da história das guerras. Hoje em dia, claro, com a evolução que a tecnologia teve de lá para cá, há caças que nem de pilotos precisam, outros que decolam e pousam verticalmente, entre tantas outras características ultra superiores. Gostou? Por hoje, fico por aqui. Obrigado por assistir e até nosso próximo encontro. Tchau.